Enfim, a taxa Selic caiu. Estava no mesmo patamar havia 6 meses. E agora, como é que fica o panorama futuro? Como é que fica a economia? Bom, a gente vai debater isso no Papo de Especialista de hoje. Bom, pessoal, hoje o Papo Especialista é especial e trouxe ninguém mais, ninguém menos para conversar comigo, Eduardo Yuki, economista-chefe aqui do Safra. Tudo bem, Yuki? Como é que você tá? Bem? Tudo bem, Thiago? Prazer falar com vocês. Obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui para fazer essa análise aqui, né? Trazer bastante informação precisa, né? E a análise aqui, a visão do Safra sobre a Selic. Bom, a gente finalmente, né, teve o primeiro corte da Selic aí em 3 anos. Então a taxa realmente que estava subindo, ficou no mesmo patamar por 6 meses, né, de 13,75. Inclusive a gente tem aqui na tela para ilustrar, né, qual que é o novo patamar agora da Selic, que está em 13,25%. Foi uma queda de 0,5 ponto percentual. Como a gente sabe, o corte era amplamente esperado pelo mercado e agora que a taxa está mais próxima do patamar de 13% ao ano, né? Caiu ali meio ponto. A gente enxerga uma nova queda na mesma dimensão que foi agora? Sim, aqui no Banco Safra nós esperamos que a taxa Selic ela caminhe para 8,75% no final do próximo ano. A concessão de crédito ela vem desacelerando já há algum tempo. A própria atividade econômica ela vem crescendo em um ritmo menor, né? Então, quando a gente soma o consumo das famílias com o investimento das empresas e o gasto do governo, e forma o que em economia nós chamamos de demanda doméstica ou absorção doméstica, a demanda doméstica ela não vem crescendo desde o 4º trimestre no passado. Então, de fato, a economia interna ela já vem arrefecendo já há bastante tempo. Quando a gente soma tudo isso ao que acontece no mundo, né, normalização das cadeias de produção, queda de preço de commodities lá fora, que tem ajudado a reduzir os nossos preços de insumos de produção, a gente enxerga um cenário bastante desinflacionário. A determinação de preço de uma empresa, no final das contas, de forma bastante simplificada, é demanda, condições de demanda e custo de produção. Então a demanda ela já vinha arrefecendo há bastante tempo, ela está crescendo num ritmo bastante modesto, e do lado de custo de produção, aqui no banco nós criamos o que seria um indicador de custo de produção no Brasil. Ele entra salário, entra insumos de produção, insumos agrícolas, insumos industriais. E quando a gente olha o nosso indicador de custo de produção, ele já vinha arrefecendo já há bastante tempo. Então a somatória de uma demanda doméstica num crescimento bastante modesto, bastante moderado, com uma redução, uma desaceleração do custo de produção, tem ajudado a reduzir a inflação ao consumidor, o IPCA. Né? Então a gente olha o IPCA de lado, de esquerda, para cima e para baixo, e a gente olha uma desinflação disseminada. O Banco Central, ele olha o que ele chama de núcleos da inflação. Vamos olhar a inflação expurgando alimentação e energia. Vamos olhar a inflação expurgando isso, aquilo. Então o Banco Central ele tem uma série de medidas chamadas de núcleos. Essas medidas, na variação mensal e na variação trimestral, elas já estão se aproximando do que estava antes da pandemia. Então, estou falando de um processo de desinflação de fato que vem acontecendo já há alguns meses. E eu acho que o dado mais interessante de tudo isso é um indicador chamado índice de difusão. O índice de difusão, ele mede a quantidade de itens que aumentaram de preço. Então, por exemplo, se o índice de difusão está em 70%, é porque 70% dos itens da inflação tiveram variação positiva, aumentaram de preço. Esse indicador, nesse momento, ele já se aproxima do patamar anterior da pandemia. Então, lá em 2017, 2018, 2019, ele estava em patamar baixo, o índice de difusão estava baixo, ele subiu bastante durante a pandemia e ele vinha voltando. E agora, na última divulgação, ele se assemelha muito ao que estava antes da pandemia. Então, a gente vê um processo de desinflação bastante disseminado no Brasil. Ele não é concentrado em um item, um produto ou serviço. Né? Então, diante dessa perspectiva de desinflação que já está acontecendo, a gente entende que o Banco Central tem espaço para continuar reduzindo a taxa de juros em 50 pontos bases por reunião, nas próximas várias reuniões, até levar os juros para 11,75% no final desse ano e 8,75% no final do próximo ano. Certo, beleza. Bom, então nossas expectativas aí, né? Que expectativa do Banco Safra para a queda da Selic contínua aí, né? Para esse ciclo, né? Bom, só para até tomar como gancho que você falou sobre o processo desinflacionário, né? Que era realmente o objetivo maior aí do Banco Central, né?
fazendo os ajustes na Selic, os aumentos ao longo desses últimos 3 anos. O Brasil saiu na frente nesse sentido em relação a outras economias, né? O Fed mais uma vez elevou os juros nos Estados Unidos, né? Espera-se que tenha sido a última alta aí desse ano, mas elevou os juros mais uma vez. E na Europa também a gente viu agora, recentemente, o Banco da Inglaterra fazendo a mesma coisa na taxa britânica. Então o Brasil realmente saiu na frente, né? A gente pode falar que saiu na frente de outras economias nesse processo de controlar a inflação, ou levou mais tempo para conseguir controlar, né? E teve que começar um pouco antes? Como é que você Essa é uma pergunta bem interessante, porque a nossa visão é que a inflação mundial está bastante sincronizada. Sincronizada na direção e na qualidade, mas não no timing, não no período. Então, o que aconteceu lá no auge da pandemia? A nossa inflação, ela começou a subir antes e mais rápido do que de outros países. Então, a gente via lá o preço das commodities subindo, o petróleo subindo, a gente viu o real, a nossa moeda, desvalorizando, né? Então, isso gerou um aumento de preço de commodities muito forte. E aí, com esse aumento de preço de commodities muito forte, a inflação cheia subiu, a IPCA como um todo subiu, e aí, naturalmente, uma parte dos reajustes salariais são feitas olhando a inflação para trás. Então, se a inflação para trás sobe, porque você teve aumento de preço de gasolina, por exemplo, ou desvalorização da moeda, os salários começam a subir num ritmo maior também. Então, a gente viu lá atrás um processo da inflação cheia subindo, os salários acelerando, e aí quando o salário acelera, a inflação de serviço sobe, né? Ou seja, todos os outros itens do IPCA também vão subindo, vão acelerando de preço. E aí chegou um momento em que o Banco Central então, ele veio e começou a aumentar os juros, antecipadamente aos outros bancos centrais. Nós aumentamos antes e mais forte do que os outros bancos centrais do mundo. E aí com isso, a nossa política monetária, ou a taxa de juros, chegou em um patamar restritivo antes do que os outros países. Então ele começou a impactar a atividade econômica antes do que os outros países. E no meio desse processo, teve a reversão do preço das commodities, o petróleo não está mais a $140, está em $80. No meio desse processo, o câmbio conseguiu valorizar um pouco, não está em 5,40, 5,50, está em 4,80, 4,70. E aí tudo isso fez com que o preço das commodities em reais começasse a cair. E aí a inflação cheia começou a cair. A inflação cheia começando a cair tem feito com que os reajustes salariais aconteçam agora em um ritmo menor. Então, os dissídios coletivos não estão rodando mais a 10%, estão rodando a 5%. Né? Isso ajuda também a fazer com que outros setores da economia tenham um reajuste de preço menor. Imagina você, um empresário de um setor, em que o salário dos seus trabalhadores sobe 10% ao ano. Eu tenho que aumentar meu preço bastante. Esse é um cenário. Um outro cenário é aquele que você reajusta o salário dos seus trabalhadores, dos seus colaboradores, em 4% ao ano. Bom, o custo de produção sobe num ritmo muito menor. E aí você precisa aumentar o seu preço para recompor margem num ritmo muito menor. Né? Então esse processo vem acontecendo. Não só a demanda doméstica ela vem acomodando no Brasil, ela parou de crescer há algum tempo, assim como o custo de produção como um todo, inclusive os salários estão arrefecendo. E aí isso tem ajudado a trazer a inflação para baixo. E nós vemos hoje o IPCA já com uma abertura, com uma qualidade muito boa. Esse processo está começando a acontecer na economia americana. Então, em seguida veio a economia americana, veio o Fed aumentando os juros, também fez um aumento de juros um pouco mais agressivo do que o padrão para o Banco Central americano. E aí, consequentemente a isso, a gente tem visto o consumo crescendo, mas num ritmo menor. A gente tem visto, por exemplo, a inflação americana começando a desacelerar. A gente tem visto a inflação de serviços nos Estados Unidos também desacelerando. Então, é um processo que agora está começando a acontecer com mais ênfase na economia americana também. Por isso que a gente acha que o cenário mais provável é que o Banco Central americano tenha encerrado o ciclo de aumento de juros. Mas para que eles possam cortar os juros, eles vão ter que ver de fato o salário desacelerando um pouco mais, a inflação desacelerando um pouco mais. Então a queda de juros deve ficar só para o próximo ano, no caso da economia americana. A economia europeia, ela está um passo ainda depois. Né? Lá eles demoraram um pouquinho mais para começar a aumentar juros. Eles ainda estão com uma política monetária que não é tão restritiva assim em relação aos outros países. E também lá teve esse estímulo fiscal no ano passado. Quando aconteceu a guerra da Ucrânia, os governos deram estímulo fiscal para suportar o orçamento familiar. Então tudo isso faz com que a inflação na zona do euro hoje seja mais rígida. Então a inflação de serviço lá ainda está muito alta, a inflação lá ainda está rodando em um ritmo muito alto. O nosso Banco Central começou antes e começou mais forte. Nós temos um processo de desinflação antecipado. Depois a gente vai começar a ver esse processo acontecendo com mais força na economia americana.
E lá na frente, a gente vai ver isso na zona do euro. Então começamos a reduzir juros agora. No ano que vem, provavelmente meados do ano que vem, o Banco Central americano começa a reduzir os juros. E depois, lá na frente, a gente vai discutir a Europa. Certo, então meados de 2024, Fed, né? Aí a gente começa a ver, talvez. E lá pro final, de repente, Natal quase, aí a gente começa a ver a Europa. Um pouquinho depois do Fed, a gente vai começar a discutir o Banco Central Europeu. Legal, beleza. Bom, e Yuki, vamos falar, né, voltando aqui para o Brasil, né, trazendo novamente aqui o assunto da economia brasileira. Para a economia como um todo, né, para a nossa economia, o que a gente pode esperar agora com essa queda da Selic? Né? O governo federal desejava, né, explicitamente, que o Banco Central cortasse a taxa já quanto antes. Né? Então, o que a gente pode esperar agora que começou a ser feita a vontade aí do governo? Enfim, o que a gente pode ver? Eu só queria falar um pouquinho antes em relação ao que você falou da vontade do governo. Acho que vontade de baixar juros todo mundo tem. Né? Todo mundo quer trabalhar com juros menor. Juros menor ajuda a circular a economia, gerar emprego, gerar consumo, né? Que é o que todo mundo quer. Então é uma questão de quando eu posso cortar juros. Quanto que eu posso cortar juros? E o Banco Central do Brasil hoje tem todas as condições necessárias para cortar juros. Né? Então, por exemplo, a gente tem lá a demanda doméstica que estava mais fraca, a gente tem a inflação já a inflação mensal, trimestral, já com uma qualidade muito melhor, né, em patamar compatível com a meta de inflação. E esse ciclo de corte de juros, a gente entende que ele vai começar a impactar a economia ao longo dos próximos trimestres. Vamos olhar, gosto de olhar por caixinhas, tá? Então vamos olhar primeiro as famílias, depois as empresas, como tudo isso vai formar o PIB de 2024, ou a economia de 2024. Então, toda vez que o Banco Central ele corta juros, algumas coisas começam a acontecer nas famílias. Primeiro, o serviço da dívida pode cair. O que é o serviço da dívida? Hoje, as famílias brasileiras elas comprometem uma parcela relevante do orçamento familiar para honrar o seu compromisso financeiro, que é pagar juros e amortização. E aí, quando o Banco Central corta juros, as pessoas podem renegociar a dívida em um juros menor. Então, começa a sobrar um pouquinho mais de dinheiro para consumir. As pessoas conseguem renegociar a dívida a um prazo maior. Então, se você estende o prazo da dívida, o que você vai pagar de amortização todo mês é um pouco menos. Né? Isso também beneficia o crédito consignado. Isso beneficia a oferta do crédito, a demanda por crédito. Então, a gente espera que aconteçam dois movimentos. Que isso ajude ou beneficie o comprometimento de renda das famílias com o serviço da dívida. E 2, a gente espera uma aceleração da concessão de crédito para pessoa física em 2024. Esses dois movimentos vão ajudar a acelerar o consumo no ano que vem. E tem um outro movimento que está implícito em tudo isso, que é o seguinte: a própria queda da inflação ajuda o poder de compra. Então, se a própria queda da inflação ajuda o poder de compra, eu vou ter um pouco mais de crédito, as pessoas vão conseguir sentir o orçamento familiar um pouco mais aliviado, e eu acho que o cenário mais normal, mais tradicional de esperar, é uma aceleração do consumo. Nesse ano, o consumo das famílias, em termos reais, em volume, né, deve crescer 1,5%, e no ano que vem deve crescer pelo menos 2,5%. Tem um dado bem interessante que a gente viu aqui no banco. A gente foi olhar todos os ciclos de queda de juros e o que acontecia com as vendas de varejo. Desde 2005, em todos, não houve exceção, em todos os ciclos de queda de juros, quando o Banco Central começa a cortar juros, dali a alguns meses, as vendas de varejo em volume começam a melhorar. Teve só um evento que ele melhorou e piorou depois, que foi a pandemia. Ele começou a cortar juros em 2019, começou a melhorar, veio a pandemia, ele caiu e voltou. Tá? Mas não houve no Brasil, nos últimos 20 anos, um evento de corte de juros que depois de alguns poucos meses o varejo não melhorou. O que dá esse suporte para o nosso call de que o consumo das famílias deve acelerar no próximo ano. Então esse é um ponto número 1, caixinha número 1, o consumo vai melhorar. Ponto número 2, e as empresas? Bom, as empresas elas sabem que a demanda vai melhorar. As empresas sabem que o consumo vai melhorar. Não vai explodir localmente, mas ele vai melhorar, vai acelerar. Então as empresas vão ter uma demanda maior e um custo de capital menor. Bom, o empresário com uma demanda maior e um custo de capital menor começa a se planejar. E é um planejamento para quê? Para investir um pouquinho mais, para ampliar um pouquinho a capacidade de oferta. Então a nossa expectativa é que no ano que vem o investimento das empresas também volte a subir. Porque nesse ano vai ter uma queda importante.
Então, que volte a subir cerca de 3% em 2024. Além disso, no ano que vem, a gente também vai produzir um pouco mais de soja. No ano que vem, a nossa produção de petróleo também deve subir um pouquinho mais, o que vai ajudar a exportação. Então, a gente soma aumento de exportação, aumento de investimentos, aumento de gasto das famílias, de consumo das famílias. Tudo isso deve gerar um crescimento econômico no ano que vem por volta de 2,5%. Ou seja, a gente vem nesse ano de 2023 de um PIB que deve crescer 2,1%, deve ser de 2%, mas muito empurrado pelo agronegócio, para um PIB em 2024 que vai ser sustentado pela demanda doméstica. Legal. E de 2,5% que é a nossa expectativa para o ano que vem. Exatamente. Aí já passando, né, agora até para o cenário internacional, né? A gente tinha falado antes sobre a antecipação, né, que é do Banco Central brasileiro, na elevação dos juros e tudo mais para a gente conseguir controlar a inflação aqui, que é o que está sendo visto agora. E aí eu queria voltar para o cenário internacional para a gente já caminhar aí para o final da nossa conversa, né? Na mesma semana em que o Copom baixou, né, finalmente promoveu a primeira queda da Selic, houve o rebaixamento da nota de crédito dos Estados Unidos pela Fitch, né? Mais especificamente no dia 1º de agosto. Então a Fitch, que é uma agência de classificação de risco, fez esse rebaixamento. Um dos motivos, né, enfim, foi realmente aquela renegociação do teto da dívida americana, enfim, toda aquela questão que a gente viu ali no primeiro semestre, que, né, havia temor que os Estados Unidos dessem o primeiro calote da história. Isso atrapalha de alguma maneira o efeito da queda do juro aqui no Brasil, né, sobre o efeito que ela poderia ter positivo sobre a economia nacional, né, que, como você falou, juros mais baixos significam, né, mais empregos, mais investimentos e tudo mais. A gente vê espera por crescimento econômico. De uma certa forma, isso atrapalhou? Eu acho que não atrapalhou de forma significativa, tá? O que aconteceu em relação à nota de risco americana, eu acho que foi uma consequência, até que natural, tá, daquilo que foi feito no passado. Então, como você mesmo colocou, Thiago, houve a discussão sobre o teto da dívida americana. É uma discussão que aconteceu durante alguns meses, né? Então, isso tudo gera alguma incerteza. Além disso, o déficit fiscal americano esperado para esse ano deve continuar alto, deve continuar em torno de 6% do PIB. O ano que vem também vai continuar alto. A expectativa do consenso dos economistas é que a dívida pública americana no ano que vem atinja 100% do PIB. Assim, não é um cenário de insolvência, não estou dizendo isso. Estou apenas dizendo que é um cenário em que o déficit fiscal continua alto, é um cenário em que houve a discussão sobre o teto da dívida, como você colocou, e naturalmente isso gera algum ruído. E a agência de risco, ela reagiu a isso. Tá? Então, eu acho que é apenas uma consequência daquilo que as pessoas já projetavam, já sabiam. Naturalmente, tem algum impacto na margem do mercado? Houve. Tá? Sempre tem algum impacto. Tá? Mas eu não acho que isso vai atrapalhar o processo de desinflação da economia americana, e tampouco do Brasil. Eu acho que o processo de desinflação da economia americana está bastante consolidado. A taxa de juros lá já está em um patamar restritivo. A gente olha o mercado de trabalho se ajustando gradualmente na economia americana. O mercado de trabalho lá ainda está muito apertado. Tá? Ainda tem muita demanda por trabalhadores, pelas empresas, em relação à oferta de mão de obra pelas pessoas. Então, ou seja, ainda tem muita gente querendo contratar e tem um nível maior do que as pessoas querendo trabalhar. Então, isso de alguma forma continua gerando pressão salarial, mas num ritmo menor, num nível menor. Então, eu entendo que o processo de desinflação dos Estados Unidos está bastante consolidado. E é questão de tempo da política monetária, impactando a economia ao longo do tempo, isso impactando os salários, impactando o mercado de trabalho e a inflação. Tá? Para o próximo ano, por exemplo, nós estimamos que o núcleo de inflação americana, que é a inflação, excluindo alimentação e energia, como eles gostam de olhar lá, tá? Que o núcleo da inflação no ano que vem deve caminhar para 2,5%. É a meta de 2%? Não é, mas está quase lá. Né? Então as coisas vão caminhando. Se não atrapalha muito o processo de desinflação da economia americana, eu não vejo por que atrapalhar o nosso processo de desinflação. Né? Eu acho as coisas que estão bastante encaminhadas, a nossa desinflação está bastante consolidada. Tanto é que a reunião do Banco Central e a decisão dele foi depois do que a agência de risco anunciou. Então ele já sabia do que estava acontecendo. E mesmo assim, o Banco Central tomou a decisão correta de reduzir os juros em 0,5 ponto percentual, sinalizar que vai continuar
reduzindo a taxa de juros, e ele deixa, inclusive, embutido na projeção dele, o Banco Central brasileiro, que está mirando um ciclo para juros para algo para 9%, 8,75%, que é a nossa expectativa. Por quê? Porque ele fala o seguinte, ele, tá, Banco Central, a minha projeção de inflação para 2025 é 3%, que é a meta, mas essa projeção de inflação de 3% inclui como hipótese os juros do consenso dos economistas, que é 9,25% no final do ano que vem e 8,75% em 2025. Ou seja, então assim, eu tinha espaço para juros. Ele fez isso depois de saber do que aconteceu com a agência de risco nos Estados Unidos. Tá? Então eu acho que o processo de desinflação está bastante consolidado e, consequentemente, de volta ao crescimento econômico no ano que vem, com demanda doméstica, um pouco mais de consumo, um pouco mais de investimento e as exportações que continuam subindo. Legal, Yuki, beleza. Bom, então só para encerrar, né, eu queria só confirmar com você, né, aquela informação, a queda de meio ponto, né, na Selic que a gente viu agora, foi um call nosso, né, já de algum tempo. O mercado, obviamente, né, ficou entre 0,25 e 0,5, mas a gente já falava de meio há algum tempo, né? Então... A gente está bastante tempo com essa visão, né, de que o Banco Central tinha espaço para cortar juros em 50 pontos. Basicamente olhando isso, uma demanda doméstica que estava estabilizando, estava arrefecendo, e a inflação que está vindo para baixo. Isso é, assim, dado é número. Né? A inflação estava vindo para baixo. Eu falei do indicador de difusão do IPCA. O indicador de difusão dos preços no atacado, né, dos preços no atacado na indústria, ele está extremamente baixo. Esse é um número bem interessante para todo mundo ter em mente. A Fundação Getúlio Vargas, ela divulga o IGPM ou IGPDI todo mês. E dentro dele, ele tem uma linha chamada IPA, Índice de Preço no Atacado Industrial. Esse IPA, ele tem preço de insumos básicos, tem preço de plástico, tem preço de aço, tem preço de insumos da indústria. E aí a gente mensura aqui a quantidade de itens que sobem de preço. No último mês, somente 20% dos itens aumentaram o preço. O normal é rodar 60%, 60%. Então, de fato, temos uma desinflação disseminada. Não é um item. Não é só gasolina. Não é só papel. É tudo. A inflação está vindo para baixo. E tem um ponto importante. Ele não está cortando juros para ficar estimulativo amanhã. Vamos fazer uma continha simples. O Banco Central diz nos seus documentos oficiais que ele estima taxa de juros real neutra de 4,5%. Vamos botar uma inflação de 3 com 3,5%? Vamos ser conservador e botar 3,5%? Então o Banco Central está falando que o juros nominal de equilíbrio é 8%. Se ele reduziu para 13,25%, tem uma bela diferença para 8%. Então, ou seja, por mais que o Banco Central ele continue cortando juros em 50 pontos, ele ainda estará acima do neutro. O que significa que a política monetária ainda estará restritiva. Ela só estará menos restritiva. Viu que passou voando o tempo. Então, você deu uma aula aqui pra gente, né, de macroeconomia e também nacional e internacional, né, no caso. Deu os dois panoramas, então só agradeço a sua participação aqui conosco, viu? Obrigado por aceitar novamente o nosso convite aqui no Papo Especialista. Volte sempre. Quem sabe ali daqui a 45 dias, para falar novamente aí, provavelmente de um novo corte da Selic. Obrigado, viu? Eu que agradeço, é um prazer conversar com vocês. Muito obrigado. Valeu, Yuki. Bom, e agradeço, claro, sempre a você que nos acompanha aqui no nosso canal no YouTube. Já é um conhecedor do nosso videocast. Você está chegando pela primeira vez, se inscreva no nosso canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos, principalmente aqui o nosso videocast Papo de Especialista, beleza? Obrigado, um abraço, bons negócios para você e até o próximo episódio.